Os humildes de espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já mencionamos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele fornece os antecedentes necessários para a gente interpretar as bem-aventuranças. No princípio, ser pobre significava que ele literalmente tinha necessidades materiais, mas gradualmente passou a ser um outro tipo de pessoa. Essa pobreza estava muito ligada à necessidade de Deus. E havia então, como diz o autor, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Guardem isso, né? O aflito, que era o homem pobre antes, no Velho Testamento, é aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar-se por si mesmo e que, por isso, busca a salvação em Deus, reconhecendo que não tem direito à mesma. Essa espécie de pobreza espiritual foi especialmente elogiada em Isaías. Ele coloca: são os aflitos e os necessitados que buscam águas e não as há, cuja língua se seca de sede. O pobre também, ele foi descrito como o contrito e o abatido de espírito, para quem Deus olha. Assim, ser humilde ou pobre de espírito, como diz o versículo, é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. O homem natural não merece nada a não ser o juízo, porque Deus é santo e não admite o pecado. Nada temos a oferecer, nada temos a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Tem uma pequena poesia, um poema aqui que diz assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me apego. Nu, espero que me vistas, desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua fonte corro, lava-me, Salvador, ou morro. Essa é a linguagem do pobre, do humilde de espírito. Nosso lugar é ao lado do publicano da parábola de Jesus, clamando com os olhos baixos. Lembra-se? Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como Calvino escreveu, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Esses e tão somente esses recebem o reino de Deus. Estão entendendo? Pois o reino de Deus, que produz a salvação, é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Tem que ser aceito com a dependente humildade de uma criancinha. O reino é concedido ao pobre, não ao rico, no sentido de pobre de espírito, de se saber necessitado da graça de Deus. Ao frágil, não ao poderoso. Às criancinhas bastante humildes para aceitá-los, não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através da sua própria bravura. Nos tempos do nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos, tão ricos
em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas foram os publicanos e as prostitutas o refúgio da sociedade humana, o refúgio, da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus, e Ele ouviu o seu clamor. Estão entendendo? O que nós precisamos é nos reconhecermos pecadores, nos reconhecermos necessitados da presença de Deus na nossa vida. Sem Ele, nada somos, Ainda hoje, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é o reconhecimento, então, da nossa pobreza espiritual. Deus continua despedindo vazios os ricos. Como disse Spurgeon, para subirmos no reino, é preciso rebaixar-nos em nós mesmos. Vamos orar? Aproveita para colocar para Deus o seu coração. Pai amado, querido Deus, é em Jesus que nós nos chegamos a Ti para dizer que nós precisamos da salvação. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor transformando a nossa vida. Estamos aqui como humildemente, pobres de espírito, na Tua presença, clamando, Senhor, pela Sua presença em nós. Transforma-nos em filhos Seus. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe-nos.